Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese. Hoje um Fala Montese especial, o nosso primeiro aqui com parceria, né? A gente deixa de ser o nosso voo solo de sempre. Temos um convidado especial, que é o Filipão, médico intensivista, né? Meu grande parceiro aí de vida, amigão de vida e de residência. Quando eu estava fazendo cirurgia, a gente passava sempre na UTI, eu sempre encontrava com ele lá, era sempre uma resenha. Toda visita era um tempo com o paciente, um tempo conversando um pouquinho. Então, Filipão, seja bem-vindo aí ao Fala Montese. Obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui com você hoje, né? Eu que digo. E a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Que legal. Vai ter bastante coisa pra gente falar hoje. É isso aí, ó. O Filipão, gente, é uma pessoa muito, muito culta, gosta muito de falar. Quem já conhece sabe que até brincam com ele, né? Filipão, você precisa do seu podcast, talvez seja o primeiro e o divisor de águas na vida dele. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre vida. O Filipão trabalha direto com a parte de medicina intensiva, né? Quem não sabe é quem trabalha na UTI, quem está lá direto, quem literalmente ressuscita as pessoas, né? E eu venho de uma área que é muito fria, né? A cirurgia é muito fria, mas a medicina intensiva você tem que ser tão frio quanto, ou mais, né? Ou mais, porque às vezes na cirurgia a gente lidava muito com a gravidade, mas na maioria das vezes é aquela rotina tranquila. A sua não tem rotina tranquila, né? A rotina da UTI a gente está sempre exposto ali a situações críticas, né? A gente tem aquele paciente muito grave, que está entre a vida e a morte. Isso demanda uma energia sentimental, uma demanda da família, e a gente tem que estar pronto para atender essa demanda. E hoje, né, através aí da modernização da terapia intensiva, a gente tem aquele paciente que está muito bem. Sim. Aquele paciente que infartou, né, como exemplo, e o paciente está bem, ele está lúcido, ele está orientado, ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo, ele compartilha as condutas com a equipe médica, e é um paciente que precisa estar na UTI. Os cuidados, né? Tem que estar monitorizado, tem que estar avaliado. Então, hoje, Bruno, assim, quando a gente fala tem uma mística muito grande quando a gente fala em UTI, a maioria das pessoas imagina um lugar de morte. Sim. A UTI hoje não é um lugar de morte, bastante, né? É um lugar de vida. Né? Então, a gente tem um paciente muito grave e a gente também tem um paciente muito bom, que é o paciente que vai ter alta em breve. Então, é um lugar de vida também. Verdade. E a medicina vem mudando muito, né? Muito. Cada dia. Então, assim, hoje, realmente, eu sempre falo isso, né? A gente precisa fazer a nossa parte porque a medicina está fazendo a dela, né? Isso. Então, assim, o que eu tento trazer muito hoje para as pessoas, né, para os seguidores? Chegue bem nessa fase, porque o que você precisar, a medicina vai estar lá. Né? Hoje, a capacidade que a gente tem de prolongar, postergar a vida é muito grande, né? Alguns casos até demais, né? Que a gente chama isso até de distanásia, né? Exatamente. Então, assim, tem gente que às vezes está tão mal, mas a medicina tem tanta capacidade de dar suporte para essa pessoa que ela não consegue partir, né? Tem até uma figurinha que circula assim dentro da terapia intensiva. É um senhor de 130 anos, né? Comemorando o aniversário dele na UTI de sonda, né, com dieta parenteral, com acesso venoso central, fazendo hemodiálise, né? E ele ali só o corpo presente e os familiares ali com bolo, cantando aniversário de parabéns para ele, sem ele poder comer o bolo. Isso é uma situação complicada para vocês, né? Porque se a família bater o pé que tem que investir, tem que investir até o final. E é muito legal, eu sempre trago uma analogia ao reino animal, né? O animal, quando ele tá mal, ele sai de perto, ele se isola. Ele se isola. E o grande exemplo é o leão, né? Isso. Né? Por quê? Porque ele não existe essa distanásia, né, no reino animal. O reino animal, quando a pessoa não tá bem, quando o animal não tá bem, ele tá para morrer, ele se isola. Sim. E vai descansar em paz ali, né? Hoje não. Hoje, quando a pessoa não tá bem, a gente leva todo mundo, a família toda pro hospital e pede para investir ao máximo. O que eu quero te perguntar, Filipão, é o seguinte. O que você vê de diferença numa pessoa que chega bem nessa fase, assim? O que você vê? Porque eu trabalho muito falando de saúde, né? Então, assim, eu resolvi... A gente está nos dois opostos, né? Isso. A gente, assim, a gente teve uma fase de vida aí, né? Para quem não conhece, que a gente quebrava o pau de tudo, faz parte, isso precisa. Mas desde que eu virei a chavinha da vida, eu sempre penso no meu futuro. Então, assim, muita gente me vê falando de saúde, exercício e tal, e eu falo, isso não é para hoje. Isso é para daqui 20, 30, 40 anos. É um investimento. Isso. O paciente que chega para você, um paciente que assim, ele tem muita comorbidade, um paciente que tem mais saúde, qual que é a diferença que você vê na prática? Boa pergunta, Bruno. A maioria dos nossos pacientes, né, hoje, majoritariamente, são pacientes idosos.
E esses pacientes idosos, eles viveram numa época que a gente não falava de medicina preventiva. Sim. A gente não falava de alimentação saudável, estilo de vida. Então, são pacientes que trabalharam muito a vida inteira. Estou falando aí de senhores na faixa de senhores e senhoras, né? De 70, 80, 90 anos, que foram uma outra geração, né? 2 gerações abaixo da nossa, que trabalharam a vida inteira e que nunca se preocuparam com saúde. E quando eles chegam na velhice, eles chegam com muitas comorbidades. Né? São doenças, na maioria das vezes, preveníveis, né? Que você consegue prevenir através de estilo de vida, alimentação, uma série de coisas. E a maioria chega com muita comorbidade. Sim. E o que a gente aprendeu com isso, Bruno? Principalmente na pandemia do Covid. Né? A gente viveu isso na pele, né? A gente ficou inserido na UTI ali ininterruptamente. E o que a gente percebeu? As pessoas que cuidavam da saúde antes da pandemia, que já tinham essa noção, foram os que sobreviveram. Isso, fez muita diferença, né? Os que não sobreviveram foram exatamente aqueles que já chegaram doentes. E a doença, ela não se manifesta com sintomas, às vezes ela é silenciosa. Sim. A gente pode colocar aí a obesidade, hipertensão, diabetes, né? Então são pacientes que estão tocando a vida, que não têm essa noção de que estão doentes, relegam, né? Então estão ali, não tem sintomas. E aí, quando eles ficam doentes, é onde eles realmente a gente abre a caixa de Pandora, né? Sim. E a gente descobre ali que é um paciente que já está cronicamente inflamado, é um paciente que vai evoluir mal. A gente já tem esse prognóstico ali. É a inflamação, né? A inflamação. Coisa que se resume à inflamação. Isso, coisa que, assim, eu tento bater muito isso, né, na tecla para as pessoas, porque a inflamação ela não é visível, ela não é palpável. Então a pessoa ela não entende o que é aquilo. Assim, mas eu tô bem, eu trabalho, eu ando, durmo, acordo, trabalho, certo, pago meus boletos em dia, tudo certinho, a vida tá certa. Mas existe uma inflamação, né? E essa inflamação, ela é completamente evitável, né? Assim, em 99% das vezes. Agora, uma coisa que você falou, Filipão, que é interessante, que você falou assim, as pessoas antigamente, elas não tinham essa noção, elas não se cuidavam. Mas elas eram muito mais ativas, exatamente, né? É onde a gente ia colocar. E até a questão da alimentação, né, Bruno? Sim. Eu brinco muito assim, o meu avô, o seu avô, eles moravam na roça. Sim. Eles comiam banha de porco, eles comiam fruta, legume, eles não comiam, eles não desembalavam nada. Né? O café da manhã deles era o quê? Era um cafezinho, era queijo, né? Era um bolo feito ali com produtos da roça. Né? Eles não tinham o industrializado. Então eles conseguiam compensar isso. E movimentava o dia inteiro, né? Não 5 da manhã, na enxada, na bicicleta. Né? Ninguém pegava o carro para ir na padaria na esquina, né? Eu até gravei ontem, né, uma aulazinha pro Renova falando sobre insulina. Então, assim, hoje eu falo que talvez pior do que a alimentação ainda seja o sedentarismo, né? Com certeza. Então, assim, por exemplo, as pessoas falam, mas eu exercito. É 40 minutos, né? 40, 50 minutos numa academia, sem contar o descanso, né? Que você faz uma repetição e respira 2 minutos, né? Então, quando você vai ver, é pouquíssimo tempo que você está fazendo exercício, o resto do dia é home office, é computador, é celular, né? E tem até um trabalho, eu não vou lembrar o nome dos autores, né? Falando justamente sobre isso. A questão do sedentarismo, a gente hoje vai malhar na academia. Porém, o resto do nosso dia, a gente se mantém sedentário. Eu estou sentado na mesa, eu estou deitado vendo série, vou lá 1 hora na minha academia. E vai de carro ainda. E vou de carro, né? Vou correr na esteira e vou de carro. Isso aí. E vai para academia andar de escada, mas não sobe escada para academia. Do prédio. Então, assim, a ideia para que você diminua essa inflamação que a gente vem falando, é você se manter ativo durante o seu dia. Né? Sobe de escada no seu prédio, vai na padaria de bicicleta ou a pé, né? Brinca com seu filho, joga um futebol com ele, né? Leva sua filha para passear no parque, em volta lá do seu condomínio, né? Muito, muito legal, Filipão. E eu vejo isso muito com meus filhos, né? Assim, eles são ativos, né? Tem dos energias de 220. Mas é engraçado que às vezes domingo eu falo, filho, vamos andar de bicicleta? Papai, não, tô cansado. Não, filho, vamos andar, pelo amor de Deus, você tem 6, 7 anos. Se dia lindo, né? Isso, se você não aguentar andar de bicicleta, filho, o que vai ser da sua vida, né? Então, às vezes, eu pego eles no chicote lá e quando eles dão corda, eu forço. E aí eles quase morrem, né? Papai, não tô aguentando mais. Que bom, esse é o limite mesmo. Né? Então, assim, isso é muito legal, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo, né? Eu, sempre que eu chego na academia, eu olho pro elevador, olho pra escada e falo, gente, poxa... vai ser o meu aquecimento aqui, pelo menos 6 lancinhos de escada aí, não custa nada, né? Sobre as doenças evitáveis, Filipão, hipertensão, diabetes...
Qual que é a incidência disso aí? Bom, Brunão, o carro-chefe nosso hoje no Brasil, não vou nem falar de mundo, vou falar de Brasil, né? A gente tem hoje as doenças mais graves da população brasileira. São as doenças cerebrovasculares, cardiocérebrovasculares, né? Então a gente coloca aí o AVC, coloca o infarto e as doenças vasculares periféricas, né? E outras doenças associadas. Em segundo lugar, quase brigando ali com as doenças vasculares, a gente tem as neoplasias. Muito. Falando de Europa e Estados Unidos, as neoplasias hoje são em primeiro lugar. E a gente sabe que tanto as neoplasias quanto as doenças vasculares, elas, claro que tem alguns componentes genéticos, né? Então isso a gente não consegue evitar, mas existe um componente social e comportamental muito importante. Às vezes a gente tem um gene do mal lá que está quietinho. Sim. E a gente fica dando comida para ele e ativando ele. Então hoje dentro da UTI, a gente vê muito, majoritariamente, as neoplasias, né, as complicações das neoplasias. Onde eu trabalho existe um centro oncológico, então a gente tem... E o que a gente tem observado, e é assustador, Bruno, pacientes cada vez mais jovens com doenças que a gente via em pacientes idosos. Eu pego e fico assustado. Câncer de mama, câncer de cólon, que são os principais que a gente vê. Câncer pulmonar, né, neoplasias pulmonares. E a pessoa nunca botou um cigarro na boca, ela nunca foi exposta a nenhum tipo de agente carcinogênico. E a gente pega. Essa semana, alguns dias atrás, a gente pegou um paciente jovem com menos de 30 anos com um tumor de cólon, né? Você vivia isso e eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi. Eu lembro até hoje. E a gente via isso o quê? Paciente com 70, 80 anos, né? Sim. E cada vez mais precoce. Então isso é assustador. E a gente pensa, por que está acontecendo isso? Será que a gente está fazendo um diagnóstico mais cedo? Precoce. Né? Ou será que a nossa população está sendo exposta a agentes carcinogênicos? Aí a gente vai falar de todas as toxinas, né, que estão aí, não tem como a gente não falar, né, até mesmo a poluição eletromagnética é uma coisa que piorou muito, né, hoje a gente dorme Wi-Fi para todo lado, né, Bluetooth para todo lado, mas a gente sabe a questão dos metais, das intoxicação de tudo, da qualidade da água, dos peixes contaminados, tá tudo contaminado, né, isso a gente sabe. Por isso que é importante a gente tentar ao máximo fazer a nossa parte, porque não custa, né, um pouquinho vai para a balança, né, então assim, se você juntar aquilo tudo que tá pesando para favor da doença, e se você não fizer a sua parte, o mínimo para equilibrar você vai alimentar o lado negro da força, não tem jeito. É isso aí. E, Filipão, e a questão emocional? Porque, por exemplo, o câncer, eu trabalhei muito tempo com câncer, né? E a gente não sabe falar o que é. O câncer é uma coisa completamente sem... Não dá pra gente bater o martelo de nada, mas a gente sabe que tem um componentezinho emocional aí. Você consegue perceber isso no seu dia a dia? As pessoas mais... Bruno, vou te dizer assim, como você falou, né? A gente não consegue colocar uma base científica nisso, sim, mas na observação, né? Na observação, a gente vê que as pessoas que de repente desenvolvem uma doença grave, né, como o câncer, estão relacionados muito com a questão de acúmulo de sentimentos ruins, é o tóxico, né? Não só do ambiente, não só da água, né? do peixe, dos metais pesados, mas são pessoas que têm muita dificuldade no dia a dia com seus sentimentos. E isso talvez seja o maior combustível que a gente vê. Então são pessoas que... Não estou generalizando, sim, tá, pessoal? Sim, assim, claro. Isso é um ponto no oceano. Mas assim, você vê que de repente... Tem problemas familiares, problemas no trabalho, né? Tem problemas aí na questão da condução dos seus sentimentos no dia a dia, de falar sobre seus problemas, né? O corpo vai acumulando. Isso é uma coisa muito real, eu vejo muito na minha medicina que eu pratico e vejo muito no meu dia a dia, né? Então, assim, a gente sabe que existe o sentimento ruim e existe o estresse. Eu acho que, para mim, duas coisas que são dificílimas de tratar, difícil. Então, assim, eu falo muito de estresse, se desse para tirar o estresse seria um sonho, né? Pra gente entrar. Eu ia comprar. Você tomar uma pílula, né? E, olha... Eu seria um dos primeiros a comprar essa pílula, mas não dá, realmente não dá. Mas a gente precisa mudar a nossa relação com o estresse, da mesma forma que a gente precisa mudar a nossa relação com a notícia ruim, com o sentimento ruim, né? E para isso, por exemplo, você que vive disso, vive de problema, vive de doença ruim, o que você faz ou o que você tenta fazer para não levar isso, por exemplo, para casa? Uma boa pergunta, Bruno. É impossível a gente desligar o que a gente vive dentro da UTI, sair Sim. de lá, né? Você pega a chave do seu carro, entra e uma nuvem dissipa tudo aquilo que você viveu. É impossível.
Mas, assim, o que traz um renovo, um fôlego, quando a gente passa, de repente, por um plantão muito difícil, vive uma situação muito estressante? Primeiro, cara, é a convivência com a família, as pessoas que você ama. Isso aí eu coloco em primeiro lugar. Segundo lugar, você se colocar ativo. Então, se você tem um hobby, faça seu hobby. Legal. Eu gosto de plantar, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer. Faça um hobby, procure um hobby. Isso é um dissipador grande de estresse. Isso a ciência fala. Terceiro lugar, se mantenha ativo no sentido físico. Então, faça uma academia, faça um pedale, caminhe, se mantenha ativo, né? E quarto lugar, né? Coma bem. Né? Então, assim... É o mínimo, né? É o mínimo. Então, né? você passou por um plantão estressante, o que o meu cérebro pede? Cara, burgão. Cara, come um burgão, come uma pizza, toma uma Coca-Cola, toma um sorvete, vai ver um Netflix. Isso o corpo pede, é automático. É a recompensa. É uma vozinha lá dentro falando, você merece, você merece. Vai lá na loja americana, compra uma barra de chocolate. E se entope de prazer. Vou te dizer que eu nunca fiz isso. Cara, é uma luta, com certeza. Sim. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas é você parar e pensar, isso vai gerar um benefício? Não, isso realmente só vai... alimentar. Vai te dar uma injeção de dopamina, é como se você injetasse uma droga, você esquece aquele estresse, só que você vai jogando isso lá na conta do futuro. E hoje é o que a gente vê, né? Assim, os pequenos prazeres, né? Seja bebida, seja droga, seja qualquer coisa, né? O jogo. A gente tem buscado muito isso, né? Só que assim, gente, é o que eu vivo, o que eu falo é isso. No final, não vai ser legal. A conta não vai fechar nunca, né? Filipão, você falou muito de filho, a gente vai falar bastante de filho aqui, tá? Nosso próximo passo. Mas antes de entrar em filho, eu esqueci de falar uma coisinha com você. A vida tá passando muito rápido. Demais. E hoje eu mostrei uma foto pro meu filho, pro Pedro, que tem 5 aninhos, eu mostrei uma foto para ele. E ele tava pequenininho, com a carinha, parecia um passarinho, né? E tipo, devia ter 2, 3 anos, uma foto de 2 anos atrás. E ele falou assim, nossa, papai, como eu tô diferente. Falei, filho, pra você ver o quanto as coisas estão rápidas e o quanto você não deve esperar, você não deve ser ansioso, porque o Enzo, né, ele é ansioso, ele quer crescer. Falo, filho, não queira crescer, porque a vida de grande é chata, a vida de muito compromisso é uma vida chata. O que você percebe, por exemplo, do paciente que está ali na fase terminal dele, na fase final de vida? Um paciente, às vezes, jovem que tem uma doença, ou um paciente que está lá com seus 70, 80 anos, que ele sabe, ele sente, né? O corpo sempre sabe, né? A gente que lida muito aí com a vida e a morte, a gente sabe que quando o paciente, às vezes, aceita a morte, ele vai, né, com uma facilidade, é uma coisa muito difícil de explicar, parece estranho, parece frio, mas é assim mesmo. O que você percebe? Porque uma vez eu li um livro, né, que chamava A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, algo assim, né? Não lembro, que é de um oncologista que lida muito com paciente terminal. O que você percebe que é o sentimento dessa pessoa quando ela chega no final? Olha, Bruno, talvez assim, é a pergunta de 1 milhão, né? Então, quando a gente consegue, muitas vezes, conversar com esse paciente, ele está no fim de vida, ele está lúcido, ele consegue falar... É uma curiosidade que eu sempre tenho e sempre pergunto para os meus pacientes. Né? A gente tem aquele paciente que está grave, entubado, ele não consegue falar, ou ele está sedado, então ele não tem ali a capacidade cognitiva, mas alguns deles têm. E nesses pacientes eu gosto de perguntar, né? O que o senhor resume da vida? Qual que é o segredo da vida? Qual que é a maior a lição que o senhor pode deixar para quem fica? E aí a maioria deles fala tempo de qualidade com aqueles que você ama. Legal. Né? Isso inclui amigos, família, né? Que legal. E as pessoas que fazem o círculo ali social do paciente. Então, eu trabalhei muito tempo no serviço público, hoje eu trabalho no serviço privado, e eu vejo assim, não importa a classe social, não importa quem a pessoa seja, né? Já presenciei a morte de pessoas muito importantes, pessoas assim do ponto de vista social, monetário, né? Financeiro, e aquela pessoa anônima, um de nós que está aí. E o pensamento é o mesmo, né? A maioria tem um arrependimento de não ter passado tempo o suficiente com aqueles que ele ama. De repente ter colocado o trabalho em primeiro lugar ou outras coisas no lugar dessa questão de estar com a família. Legal. Nesse livro, quando eu li, eu acho que talvez uma das principais coisas que ficou é que a sensação que você tem da morte é que
da vida, na verdade, é que parece que quando você chega no seu final da vida, você está diante de um muro enorme, que você não consegue ver nada para frente nem para cima, e só te resta olhar para trás. Essa passagem me marcou muito, porque realmente é isso, porque às vezes você chega lá nos seus 70, 80 anos, você não tem mais o que ir, não tem ambição daquilo, acabou, só basta olhar para trás. Então, às vezes você vê que é o tempo que você dedicou ao dinheiro, é o tempo que você dedicou ao seu trabalho, é o tempo que você dedicou tudo, ao sucesso, à fama, e você vai se arrepender, né? Ontem eu estava almoçando e foi uma passagem, e às vezes eu sempre almoço olhando as pessoas, né? Interessante, é uma experiência social muito bacana, E tava uma mãe com um filho novinho, não sei que idade, talvez 4, 5, sei lá. E ela completamente, assim, dispersa, sabe? Assim, o filho de frente, o filho olhando para o nada, a mãe olhando para o nada, cansados, obviamente, né? Uma rotina de todo mundo, né? Não tem ninguém hoje que tem uma rotina tranquila. Viver tá difícil, né? Eu gosto sempre de falar isso. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, olha, um momento desperdiçado. Né? Então, os dois aqui, um de frente para o outro, é um momento que a gente tinha esse hábito, né? de sentar em família, todo mundo, de conversar. Né? Eu lembro do almoço lá em casa. Era um evento, né? Isso. Era o evento, era sentar, a conversar, a falar do dia. Hoje é restaurante, é rapidinho, comer em 5 minutos, vamos embora, leva aqui, deixa na escola, busca na escola. Então, assim, são essas coisas que vão fazer falta no futuro. Né? A gente fala muito, Bruno, hoje da presença. Então, a gente faz as nossas coisas de um modo automático e a gente não coloca a consciência da presença. Né? Tem o Joel, né, que é um atleta, ele tem um livro, né, que chama 100% Presente. Sim. Eu li esse livro e realmente, assim, nas pequenas coisas, como você falou, um almoço, de você sentar, olhar no olho do seu filho e estar ali presente. Eu me pego muitas vezes, é uma autocrítica que eu faço, tenho tentado melhorar a questão do celular. Isso. Né? Então eu estou ali brincando com os meus filhos, estou vendo, aconteceu alguma coisa no hospital, será que está... E estou tentando, eu não estou presente. E eles sabem disso. Papai, não vê o celular, vem brincar. Isso. Então isso é uma coisa que me incomoda muito e eu estou tentando mudar. Isso. Não é fácil, Bruno. Até porque as exigências do trabalho, aí você faz esse link que a gente falou. No final da vida, o que sobra? Aí você entra num conflito existencial enorme. E nem fala de celular comigo, né? Isso aí sim, faz a gente parte não. Da minha Quem vida. Hoje, né? O celular hoje é uma parte do seu corpo. Isso. Você esquece o celular, a sua conta do banco está lá, seus contatos. Duvido você lembrar o telefone, por exemplo, da Luciana de cabeça, ou do seu pai e da sua mãe. Ninguém mais. Antigamente a gente ia no orelhão, sabia de cabeça a agenda. Hoje a gente não sabe. Não. Então, se acontecer uma emergência, sem o seu celular, você não é ninguém. É isso aí. E esse é o primeiro passo, né, Filipão? É pelo menos você perceber. Porque, assim, o que você está falando, eu me policio todos os dias, eu erro todos os dias também. Todos os dias. E às vezes é a questão do estresse, do cansaço mental. Você chega e você passa assim, é muito engraçado. Às vezes eu sofro de estar na clínica e falo, nossa, queria estar lá. Preciso estar em casa. Preciso estar em casa. Você chega em casa, você não está em casa. Você está com o celular. Você fala, cara, que coisa maluca, cara. Você chega, maluco. Eu tô com saudade dos meus filhos, quero estar com meus filhos, tá com meus filhos. Você chega, na hora que você vê, você tá fazendo outra coisa. Então, assim, tá difícil, né? Tá difícil, mas esse eu acho que é o grande recado que a gente passa para todo mundo. Se você não enxergar isso, você vai ser engolido. É a mesma questão da alimentação. Se você não entender que comer bem é necessário, você vai ser engolido pela alimentação ruim. Se você não entender que ir lá na academia fazer um exercício mesmo sem vontade é necessário, a preguiça vai tomar conta. Né? Então, assim, esse é o resumo da vida. Sim. Se a gente não for para o lado que a gente não quer, a gente vai para o lado prazeroso, mas que... Estar consciente. Tem um livro que eu recomendo aí pro pessoal, né? O pessoal que está ouvindo aí, chama Nação Dopamina. Não sei se você já... Muito bom, já leu. Muito bom. Então fala justamente sobre isso, sobre esses prazeres rápidos que a gente tem, que a gente não tinha no passado. Né? Então hoje a gente toma banho quente, a gente tem carro, a gente tem roupa confortável. Se você está com calor, você liga o ar. Se você está com frio, você põe um ar quente. Se você está com fome, você pede um iFood. Eu nem preciso sair da cadeira. Nada. Tudo que eu preciso vem até mim. Antigamente a gente precisava ir atrás das nossas necessidades. Né? E isso gerava uma série de benefícios para a gente. Então, assim... É realmente ter consciência, não estou criticando a gente não tem como não viver nesse modelo, mas é ter consciência disso. Né? É saber que posso pedir um iFood, não, mas posso levantar, ir ali no Hortifruti, comprar uma salada, comprar um frango, fazer um suco de fruta natural. Poxa, vai dar trabalho, mas é a melhor opção. É isso né? aí. Então é isso. E aí a gente traz o gatilho
para a nossa próxima parte, que é a questão de filho. Filho, né? Filho você é especialista, né? Filho você três. é especialista, tem 3, eu tenho 2, então a gente entende bem de reprodução humana, né? Mas qual que é a grande questão que eu quero trazer nessa conversa e para as pessoas? Sim. Às vezes a gente erra na nossa vida, mas a gente não deveria ter o direito de estragar a vida dos nossos filhos também. Com certeza. Infelizmente a gente tem esse direito, né? E assim, esse é o exemplo que a gente acaba deixando. Se você for uma pessoa acomodada, preguiçosa, de pequenos prazeres, você está criando um futuro que vai ser exatamente igual a você. Ele vai reproduzir exatamente, é por modelo, é por espelhamento, né? E a gente reproduz o bom e o ruim. Né? Todo mundo aqui é filho de alguém e a gente sabe. Você pode pegar uma coisa que você não gostava do seu pai e da sua mãe quando você vê que está fazendo, mesmo que de forma inconsciente. Por quê? Porque você viu aquilo. Né? A gente está com uma ajudante nova em casa, né? E ela está começando agora, está vendo um pouquinho da rotina da casa. Ela brincou e falou assim: que legal, seus filhos pedem fruta, chega aqui e pede fruta. Porque eu falei assim, porque a gente insiste muito nisso. Eles comem bobeira, comem um monte de bobeira. Mas antes da bobeira, eles comem o que eles têm que comer. Né? Então, assim, a comida é a mesma coisa. Você pode comer. Quer a sobremesa, filho? Quer? Tudo bem. Mas vamos comer a comida, porque é a comida que vai te deixar inteligente, é a comida que vai te deixar forte, é a comida que vai te nutrir, né? Então, assim, esse é um pouco do mundo moderno. Você não precisa privar o seu filho. Também eu acho que você viver numa bolha não é saudável. Não tem como, né? Porque ele sai da bolha e é engraçado que, por exemplo, você quer criar o seu filho na bolha, mas seu filho passa mais tempo na escola, como é que você vai criar seu filho numa bolha, né? Não tem como. Você cria numa bolha se ele viver dentro da sua casa com você, mas ele passa ele passa mais tempo com a professora do que comigo. Isso. Como é que eu vou mexer nisso, né? Então, é isso que a gente faz com os nossos filhos. A gente cria para o mundo, né? A gente ensina, tenta pelo menos ensinar, né? E o que os filhos aí te ensinaram? Filipão, 3 filhos aí na bagagem. Olha, Bruno, é um desafio diário, né? Ontem eu estava conversando lá no hospital, né? Falando sobre filhos, né? Então, eles nos desafiam todos os dias, né? Nos desafiam no sentido de você melhorar como pessoa, né? No sentido de você se aprimorar e no sentido de você ter essa responsabilidade. Né? Eu atuei muito tempo, quase 10 anos, no atendimento pré-hospitalar. Né? Te levei muito paciente lá no hospital. E o pré-hospitalar é um cenário caótico. Você não está no ambiente protegido do hospital, você está muitas vezes ali com muito pouco equipamento e você precisa tomar uma conduta que vai mudar a vida da pessoa. Um paciente que sofreu um acidente de carro, né, ele está às vezes com a família dele inteira, você precisa salvar essa família, devolver ele para a sociedade. Então, assim, era um trabalho que exigia muito do meu mental, não que o meu hoje não exige, mas um ambiente diferente, do meu físico. E muitas vezes eu estava exposto a perigos externos, de ser atropelado, né, de ser, de repente, assaltado, de acontecer alguma coisa na rodovia, né? A Presidente Dutra é a principal rodovia do país. Então, imagina o que acontece nessa rodovia. E eu falei com a turma ontem, falei, eu não faria metade hoje, tendo 3 filhos, do que eu já fiz. Né? De fazer contenção, de atravessar a pista, de entrar no carro pegando fogo. Não faria. Porque hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus filhos. Eu não me perdoaria se eu, numa atitude impensada, eu ficasse doente ou sofresse um acidente e eu não pudesse prover mais para os meus filhos. Então a gente fica muito mais cauteloso, né, Bruno? Eu gosto de falar sempre o seguinte: a partir do momento que você tem filhos, você perde o direito de morrer. Perde o direito de morrer, de ficar doente. Você não pode mais morrer, né? Assim, não até ele, pelo menos, ter a independência dele. Então, assim, e é o que a gente vê. Acaba vendo as pessoas aí tão bagunçando a vida e não se preocupando com os filhos, né? É muito legal você falar isso, Filipão, porque, assim, eu sempre... Tudo que eu falo, eu tento trazer um pouco da minha experiência para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem uma experiência de vida muito grande. Por quê? Porque a gente vive com a morte, né? Hoje eu nem tanto, né? Hoje eu vivo muito com a vida, você ainda vive. Mas eu sempre trago essas lições, por exemplo, da cirurgia. Você só dá valor para a vida quando você vê a morte. Bruno, e até entrando um pouco nisso que você falou, a gente está falando de morte. Um exemplo que me marcou muito, e você com certeza viveu isso, o fato da gente fazer xixi, poder evacuar sentado no vaso, poder tomar um copo d'água. Cara, eu tive um paciente que ficou
quase 2 meses sem poder beber água. Ele teve uma lesão no esôfago. E o dia que ele pôde beber água, ele chorou. Um gole d'água, Bruno, assim, 2 dedos de água. Ele chorou. Falou, doutor, eu não tinha ideia do que era um copo d'água, o que ele significava. E aí, cara, foi uma choradeira ali e tal. Então, assim, as pequenas coisas do nosso dia a dia, da gente valorizar isso, né? De você poder andar, se você poder pegar seu carro, você poder se exercitar. E a gente não faz esse exercício de gratidão no dia a dia, isso. né? E mesmo estar com seu filho, né? E aí, estar com as crianças, entra nisso, né? Porque uma das coisas que mais me marcou, Filipão, foi quando, por exemplo, eu tive que dar uma notícia de um acidente de uma menina nova que faleceu. E eu tive que dar essa notícia pro pai e pra mãe. Então, assim, só quem tem noção do que é essa dor, sabe, dar valor aos filhos, né? Então, assim, eu brinco porque a Luciana é pediatra, ela vive com isso o tempo todo, então ela é super preocupada com as coisas, eu também sei. Então, assim, a gente tem uma dimensão muito grande do perigo que é, né? Então, assim, às vezes tá deixar seu filho ali solto, ter um acidente, atropelar, alguma coisa assim. Então, assim, é isso que eu acho que às vezes falta para as pessoas. Elas precisavam viver um pouquinho mais aquilo, a dor, né? Para ela dar um pouquinho mais valor para o conforto. E ver que não é tão difícil fazer certas coisas, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que ficou aí com 2 meses sem comer, sem beber água, com uma lesão de esôfago, essa pessoa ela comeria qualquer comida saudável que você desse. Né? Qualquer coisa. Ele ia falar assim, doutor, eu faria qualquer coisa para não ter que voltar para o hospital. Dá para comer legume a vida inteira? Dá. Como? Né? E hoje você vê as pessoas, elas não conseguem ir num restaurante e pegar aquilo. Eu fico olhando, falando do restaurante de novo, gente, como que as pessoas precisam pegar pastel no restaurante? É impressionante. O pastel é cruel. É impressionante. Todo prato tem que ter um pastel, tem que ter uma batata, tem que ter um prazer. Dificilmente você olha uma pessoa que o prato só tem ali nutrição. O necessário. Isso. Sempre tem um prazerzinho. Nem que seja sobremesa, nem que seja o docinho no caixa, nem que seja o pastelzinho ali. E assim, é uma brincadeira, né? Mas você vê como a pessoa ela precisa de um prazer, né? Tá todo mundo precisando de pequenos prazeres. Porque tá cansativo, né? Isso aí tá para todo mundo. Mas se você vivesse você vê o que é difícil, você seria dar conta que fazer o que tem que fazer é fácil, não é difícil, entendeu? Entender que, assim, o benefício, ele não é imediato. Isso. Né? Então, ele é como se fosse um investimento que você pegou seu dinheiro e colocou e vai resgatar ele daqui a 10, 20 anos. Então, a mesma coisa a pessoa que está na academia, né? Eu estou lutando aí para me colocar na academia, nas rotinas, né? Agora as crianças um pouco maiores eu consigo ter um pouco mais de liberdade, né? A Cláudia, minha esposa, também, ela está conseguindo já, né? A demanda diminuiu um pouco, são 3, né? O meu mais velho vai fazer 6 agora final do ano, ou final do mês. O do meio, o Francisco, fez 4 em janeiro e a Maria fez 3 semana passada. Então agora eles saíram da fralda, já comem sozinhos, já estão começando a tomar banho sozinhos. Começa a respirar, né? Eu consigo dar né? E a Cláudia também consegue. Então, isso tem um valor inestimável. Sim. Né? E a gente tenta passar isso para eles. Como a gente sabe, né? Por exemplo, tudo que você está falando, eu sei, Sim. né? E eu também entendo um paciente quando chega para mim, por exemplo, com 2 filhos pequenos, 3 filhos, eu não exijo nada dele que ele... Nesse momento, eu falei, eu sei que tá difícil. Então, por exemplo, assim, tenta cuidar só um pouquinho da sua alimentação, né, da sua saúde mental, porque o sono eu sei que vai ser difícil, o exercício eu sei que vai ser difícil, mas tem coisa que dá para fazer. Então, se a gente separar as necessidades por caixinha, você vê que tem hora que dá, cada momento da sua vida dá para você cuidar de uma caixinha. Né? E isso facilita muito depois. Então, assim, o que as pessoas estão fazendo? As caixinhas estão largadas. Todas as caixinhas. Tudo embaralhado, sem ordem. Então, assim, é isso que eu sinto que falta um pouquinho, né? É isso que eu tento trazer para as pessoas. Dá para você fazer dentro da sua possibilidade o melhor naquele momento. Né? Não é impossível, né, Bruno? Não é. Você escolhe aquilo que você vai botar na sua boca. Né? Por mais que seja difícil, né? Então você vai lá, você vai escolher, você pode escolher o pastel, ou você pode escolher ali o bife com a salada. Isso. E hoje eu estava até vendo uma pergunta na minha caixinha lá, e uma pessoa falou assim, doutor, comer uma pipoca uma vez por semana vendo filme, tem problema? Não tem, né? Bom senso. Isso. Agora, a pipoca todo dia, o pastel todo dia, o negócio todo dia, né? É esse equilíbrio, gente. Porque assim, você pode comer pastel domingo na feira, não tem problema, né?
Agora, no dia a dia não é hora disso, né? Então, assim, tudo é isso, é o refrigerante, é a bebida todo dia. Você pode beber, você pode encontrar e vamos beber, vamos conversar, vamos rir, isso faz parte, social faz parte. Mas não dá pra gente viver de social de segunda a segunda, né? Então, assim, por exemplo, esse é um tipo de paciente que eu tenho muita dificuldade, é um paciente que tem muito convívio social, é difícil mudar, é difícil, porque realmente você tá no lugar, não posso beber, não posso comer, é complicado. Mas, assim, se você tem que viver esse social... E o exercício, né? E o descanso, e o controle do estresse, porque tudo é uma balança, né? E aí a gente volta lá no início do nosso podcast para falar da balança que vai pesar muito para um lado e você vai dar conta disso só depois, lá na caminha, lá, quando alguém chegar, que você chegar lá, passar com o Filipão na UTI lá. E assim, você tem que, né? Eventualmente a gente não tem controle disso, né? A gente tem um fator genético, mas dá para a gente diminuir muito, Bruno, o risco, muito. Né? Países, né? Como por exemplo ali a região do Mediterrâneo, onde as pessoas se alimentam bem, né? A região ali do sul do Japão, alguns lugares da China, são pessoas que eles têm esse estilo de vida um pouco mais slow. As blue zones, né? As blue zones, exatamente. Então, assim, é o exemplo que a gente dá. São pessoas ativas, são pessoas que comem bem e não deixam de fazer, não deixam de, no final de semana, tomar o seu vinho, de se divertir, de repente, uma festa. Isso. Mas eles, 80% do tempo deles, né, a lei lá de Pareto, 80% do tempo deles, eles estão cuidando deles. Né? E os 20% que sobram, né, onde você vai poder comer um lanche, uma pizza, né? De repente, uma vez ou outra você ficar sem dormir, que você vai numa festa muito bacana, num show que você tá louco para ir. Isso é normal, isso é viver, né? E é legal, Filipão, porque assim, a gente veio aí de uma vida bem desregrada, né? Sim, principalmente, então, assim, né? Plantão noturno, não comia. E muita festa, né? Tudo. E é engraçado que, assim, por exemplo, quando você olha para trás, você não lembra tão bem das festas, da loucurada que a gente fez toda daquela vida. A gente não lembra. A gente vai sentir falta daquilo que a gente não fez. Por exemplo, eu quando olho para trás, eu falo, por que eu não comecei um pouco mais cedo a fazer exercício? Não, eu pelo contrário, eu não tenho saudade, né? Tipo assim, eu não tenho lembrança de uma festa que eu morri de beber, que eu não tenho essa lembrança passou. Agora, eu tenho arrependimentos, né? Eu olho coisas e falo, poxa, eu podia ter começado a cuidar um pouquinho mais cedo. Não era necessário, né? De repente, podia ser menos, né? E é isso que, por exemplo, eu brinco com meus filhos. Vocês vão desde cedo começar a entender o caminho, porque quando você chegar lá com seus 18, 20, vocês vão agradecer o papai por já saber isso, né? Então, vocês vão ver como você fica na frente de outras pessoas da sua própria idade. Você tá na escola, mas você tem um desempenho melhor, você tem um físico melhor, você tem uma disciplina melhor. E é isso que é legal, né? A inteligência emocional, ela tem que ser trabalhada desde cedo. Né? Dentro de casa. Né? A maior lição que eles vão aprender são através da gente. Como a gente reage, como a gente trata, né? O nosso cônjuge, como a gente trata as pessoas em volta. Né? Se você é aquele tipo de pessoa que entra no elevador, cara, isso me dá uma raiva e você não dá um bom dia. Nada. O seu filho tá do lado, você entra no elevador de cara fechada, tem 2 pessoas no elevador, seu filho, você está de mão dada com seu filho, você vira de costas, aperta o botão. Cara, isso não existe. Você vai abastecer seu carro, o frentista vem dizer, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Olha, pode completar, por favor. Ontem foi engraçado porque eu fui buscar o Enzo e ele estava cansado, né? Óbvio, né? Hoje até a rotina de escola é cansativa, ele estava cansado, ele estava quieto no carro. E o frentista estava numa felicidade, que eu parei para abastecer. Eles adoram. Ele estava numa felicidade, ele estava conversando. E eu falei, né, retribuí, sim, óbvio, claro. Né? Ele tá feliz, não tem coisa pior do que você tá feliz e a pessoa te frear, não tem coisa pior. Aí você fala assim, bom dia, tudo bem, só se for para você, né? A gente escuta isso, né? Como médico, muito. E eu falei assim, filho, olha só, olha como o dia dele tá feliz. Então, assim, a gente não tem direito de estragar o dia da outra pessoa. Então, assim, mesmo que você não esteja bem, eu falando com meu filho de 7 anos no carro, mesmo que você não esteja bem, não estraga a felicidade da outra pessoa. Então, falei, conversei, saí todo feliz e, assim, e ele continuou feliz, né? Por mais que ele não tenha entendido tudo, ficou, né? Sim. E quando ele amadurecer, ele vai resgatar essa memória. E eu falei, tá vendo, filho, você tá cansado, mas a gente não pode estragar a vida do outro, o momento do outro. Ele tá bem, então vamos tentar ser pessoa feliz também. E sobre cônjuge, Filipão, já que você tocou no assunto aí, relacionamento, como é que estão os homens hoje, hein, Filipão? Cara, a gente está vivendo hoje, né, um desequilíbrio muito grande entre o masculino e o feminino, né? Os homens, entenda masculino e feminino como energia, tá?
o yin yang, né? A gente tem o sim. equilíbrio. Então hoje a gente tem o masculino, os homens com o masculino muito baixo, Sim. e as mulheres com um masculino muito alto. Isso. E um feminino baixo. Parece que para compensar, né? São compensações, Bruno. São compensações. Então, assim, a entrada da mulher no mercado de trabalho exigiu esse empoderamento da mulher. Então, a mulher passou, muitas vezes, a ser a principal fonte de renda da casa. Ela passou a ser a referência de masculinidade, sim, dentro da casa, sim, né? Através aí das separações, de uma série de questões, ela passou a ser a referência. Então isso trouxe um peso muito grande para a mulher. Sim. Né? E ao contrário, né, também não estou generalizando, e a gente vê o homem, às vezes, ele se acomodou. Sim. A mulher está fazendo, eu vou ficar aqui. É. Né? Então isso vale para tudo. E levando um pouco para o mundo fitness, vamos colocar assim. Que a gente vê bastante. Né? A gente vê isso na academia. Tá difícil revezar o peso com as mulheres, viu? Tá difícil. Fico com vergonha. Não, tá difícil. Você vai treinar e você fala assim, você quer? Não, pera que eu vou pôr mais. Né? Você vai trocar o aparelho, ela põe mais peso. Tá difícil. E aí, Bruno, assim, até colocando um pouco da sua prática, uma curiosidade que eu tenho, né? Vamos fazer agora o podcast inverso. Legal, agora. Vamos lá, a gente adora. Na sua opinião, você acha que uma mulher que treina pesado, dieta, ela segue ali firme, né? Ela tem um propósito ali de ficar com a melhor forma dela. Ela, só com isso, sem qualquer tipo de recurso ergogênico, ela consegue ficar com um aspecto masculinizado? Fisiologicamente é completamente inviável, né? Que a gente fala o seguinte, o nível, a gente fala muito de testosterona, não porque a testosterona seja o único hormônio responsável por isso, né? A gente sabe que a insulina é muito anabólica também. Mas, por exemplo, a mulher ela só vai ter 10% da testosterona do homem. A testosterona do homem tá vergonhosa, né? Nossa. 200, 300, por aí. Mas da mulher é em torno de 10%. Então, é difícil você construir uma grande massa muscular sem o uso de alguma coisa. E você pode reparar que as pessoas, mesmo as mulheres mais fortes, definidas, elas têm uma distribuição anatômica diferente. De gordura. Isso. Você pode ver que a gordura do quadril está encurtando, né? As mulheres estão perdendo aqueles quadril largos, estão ficando com o ombro largo, igual o homem deve ser, a partir do momento que você usa algum hormônio. Tem uma mulher agora que está viralizando nas redes, né? Que aparece para todo lado. A mulher que é bonita, tem um rosto bonito, tem os traços, russa, né? Isso, tem os traços femininos, mas ela tem um corpo melhor do que nós dois juntos, se somar, assim. Tem certeza. mais uns 5 homens juntos, assim. É claro que tem recurso ali, né? Porque isso não é fisiológico, não tem como uma mulher, a não ser que ela tenha nascido com o testículo para produzir essa dose alta de... Então, assim, esse é um ponto muito... E a mesma coisa a gente fala do físico do homem, né? Que tá triste, né? E eu falo, gente, porque eu nunca liguei para exercício. Até eu entender, por exemplo, que o homem precisa pegar peso. Tem jeito, a gente tem que pegar peso. Não dá para gostar só de pedalar, só de correr. É gostoso, mas tem que pegar peso. E a gente vê isso, Bruno, trazendo um pouco também para o ambiente da terapia intensiva. A sarcopenia é o principal fator, né? O principal não, mas um dos grandes fatores que levam a uma morte precoce. Sim. Então, assim, para o pessoal que está assistindo, o que é sarcopenia? É perda de massa muscular. A gente vai perder massa muscular ao longo da vida, né? Principalmente depois dos 40 anos. O que a gente pode fazer para prevenir isso? Musculação. Tanto homens quanto mulheres. Né? E aí, você pega um paciente que está sarcopênico com seus 50, 60, 70 anos, ele vai morrer mais cedo, porque ele vai ficar mais tempo na cama, ele vai adquirir uma pneumonia, não vai conseguir sair da cama, ele não vai ter recurso de reserva energética, então é um paciente que vai desnutrir muito rápido, e isso eu vejo todos os dias. A partir do momento que eu comecei a despertar para isso, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer musculação. Então é onde a gente está tentando buscar, assim, não quero ficar o Coleman, nem o Schwarzenegger, mas é a reserva para o futuro. É isso aí. Ô, Filipão, e, cara, eu acho
tão bonito quando você vê uma pessoa mais velha na academia. Eu adoro. Cara, é muito bonito. O horário cara. que eu vou só tem idoso malhando, é muito bonito. legal. E quando você vê aquela pessoa que ela tem um físico legal, eu falo assim, cara, eu quero chegar nisso. Não precisa ser gigante, não precisa ser nada. Não. Mas assim, chegar bem, né? Chegar bem nessa faixa etária. E assim, é nítido de você ver a diferença. Você vai conversar com uma pessoa dessa, o aperto de mão é diferente, o olhar é diferente. O andar. A postura, o andar, né? Não é aquela pessoa que cai e quebra o fêmur, igual toda hora chega alguém pra você na UTI, né? Que um simples levantar à noite, a tropeçar, sem equilíbrio. E o depender, né, Bruno? Né? Você pega uma pessoa assim, teoricamente jovem, né? Hoje a gente vive mais tempo, mas uma pessoa ali que, para ela ir ao banheiro, ela depende de alguém. Ela não consegue pegar o carro dela, dirigir e fazer uma compra sozinho. Isso... Porque ele não tem força muscular. E esse deveria ser o objetivo de todo mundo, né, Filipão? Assim, qual que é o seu objetivo de vida? Envelhecer e poder limpar minha bunda sozinho, isso né? aí, Literalmente. Porque, gente, só quem convive, né, quem conviveu com isso, sabe o quanto é ruim você ser dependente para tudo, né? Para receber comida, para fazer suas necessidades, para tomar banho. E aí entra um pouco da distanásia que a gente falou lá do início. Será que vale a pena você viver até 90 anos e os seus últimos 20 ser numa cadeira, numa cama? De algo que você poderia evitar lá atrás. É isso aí. Né? Então, essa é a sementinha que a gente precisa plantar. Né? Então, assim, por exemplo, para todo mundo, o exercício é para todo mundo, mas o homem tem a obrigação mais ainda, né? Se pegar peso, ter desconforto. E não é ir para passear na academia, é para ser ruim. Né? O treino tem que ser ruim. Tem que ser desconfortável. Porque é só assim que você faz essa hipertrofia. Né? Se você quer melhorar, e eu lido direto com isso, né? Se você vê a dificuldade que a gente tem de ganhar massa para a pessoa, né, que ela já é sarcopênica, nossa, ela vai ficar assim uns 6 meses para ela entender o que é ganhar massa, né? Mais um ano para ela aprender a treinar, né? Então, assim, eu falo muito isso hoje, invista no personal, invista no treino bem feito, né? Invista na alimentação, proteína, porque já é difícil. Se você não fizer ainda, se você fizer só pela consciência... Se torna impossível. Impossível. Então, é muito importante a gente trazer isso aí, né? Então, assim, o papel do homem, por exemplo, a partir do momento que você muda a sua rotina, que você é uma pessoa mais ativa, você se torna um pai diferente. Diferente. Você vai ter energia para brincar com seu filho, você vai ter disposição de acordar cedo, você vai comer bem e automaticamente ele vai comer bem. Isso. Né? Se você come traquinas, né? É isso aí. O seu filho ele vai comer traquinas, ele vai ver aquilo como normal, né? Não entendo como uma crítica. Mas o homem como papel dentro, né, da família, ele precisa ser o ponta, o lança. É o cara que vai para o sacrifício primeiro. E a recompensa é para toda a família. É para a esposa, é para né, de repente até para sua funcionária que está ali, né, que está trabalhando com você. Ela, nossa, pô, o Dr. Bruno come bem, eu vou começar a comer bem também. São os hábitos angulares que você vai mudando e vai mexendo nas pessoas. Vai mexendo em todo mundo. A gente brinca até com as meninas da clínica, elas no início da clínica e hoje, todo mundo tem uma rotina melhor, todo mundo mudou a rotina, todo mundo mudou o peso. Por quê? Porque você convive com pessoa que fala de saúde. Então é muito bom você ser essa referência, né? E por exemplo, a queixa número 1 para mim, libido, né? Acho que 11 em cada 10 pessoas que sentam na minha sala, minha libido tá ruim. Óbvio que tá ruim, né? Assim, não tem força, não tem exercício, não tem... Então, assim, você mesmo nota. Você pega você sem fazer exercício, e você, quando começa a fazer exercício, o homem, principalmente, que tem uma maior produção de hormônio, a libido muda na hora. 15 dias fazendo exercício, você já tá mais animado, mais viril, né? Eu lembro, assim, o meu avô, né? O meu avô morreu com 87 anos, português, né? Sangue é bom, isso. Cara, viveu uma vida difícil, pegou a guerra, né, aquele restante de guerra, fome e tal, veio para o Brasil. Ele sempre foi muito ativo. Ele morava uns 3, 4 quilômetros da loja, ia andando, ia voltando, andando. E ele dava um sufoco na minha avó. Ele morreu, né? Ele ainda brincava no almoço, sua avó hoje não quer nada e tal. Mas assim, por quê? Porque ele era ativo. Ele era muito ativo, né? E a libido está relacionado com isso. Agora, se você está deitado, vendo Netflix, comendo batata frita... A vontade da reprodução, ela vem na mesma proporção que a vontade de viver. Né? A pessoa que tem vontade de viver, ela tem vontade de reproduzir. Né? E assim, a libido, por mais que a gente tenha hoje a relação como um prazer, fisiologicamente ela tem uma função de reprodução. Pirâmide de Maslow. Ela está dentro das necessidades básicas, assim como comer, como dormir. Né? Então, assim, eu falo isso muito, assim, né? Eu vejo muito, assim, as pessoas, por exemplo, a mulher que queixa de libido, eu explico muito isso para ela. O seu corpo, ele está querendo sobreviver, ele não está querendo reproduzir.
Por quê? Porque o estresse está alto, porque a alimentação está péssima, porque está toda inflamada, porque não dorme direito. Não tem como. Como é que você quer? E a dificuldade que as pessoas hoje têm na fertilidade, né? Então chega um casal lá que fala, a gente não está conseguindo engravidar. Mas olha para o seu estilo de vida, olha o estilo de vida do casal. Não é compatível com reprodução, né? É compatível com sobrevivência, porque o nível de estresse está alto, o nível de sedentarismo está alto, o nível de inflamação está alto, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Você acha que a gente chega a ter uma inversão? Estamos caminhando para isso? Bruno, espero que não. Não. Então, assim, depende da gente. A sociedade moderna, a gente teve muito ganho, né? O principal aí é a capacidade de viver mais, mas isso tem um custo. Né? E hoje, se a gente conseguir voltar ao equilíbrio dos papéis, né? O homem estar disposto a ter esse papel de liderança, de sacrifício, de entrega, né? Ele não fugir da raia, né? Ele fazia ali e ser o exemplo. A mulher, ao mesmo tempo que ela tem que ir para o mercado de trabalho, trabalhar. Antes que chame a gente de machista, não, né, Filipão? De jeito nenhum. Que as mulheres ganhem bem, que as mulheres... Que ganhem bem, que trabalhem, mas que elas tenham a doçura, isso, que elas tenham o feminino, o acolhimento, que elas tenham esse equilíbrio. Né? Ela pode ir na academia levantar 400 no leg press, mas que ela chegue lá e seja doce com seus filhos. Isso, com os filhos. Que ela chegue e esse é um papel, Filipão, por mais que a gente cuida das crianças, a gente não tem essa doçura. Não tem. O masculino não entendeu? tem. Então, assim, por exemplo, a questão da inversão, eu também vejo que é muito legal. Eu sou super paizão, eu gosto de estar em casa, se precisar de cozinhar, eu cozinho, eu adoro. Eu também. Mas eu não consigo ter a delicadeza que ela tem na hora. Na hora que meu filho chora, eu não tenho um abraço confortável. Não tenho, o abraço é duro, o abraço é ruim, né? Então, assim, não tem. Isso é da mulher, da mesma forma que o outro é do homem. E ninguém vai substituir ninguém. Não vai. Porque geneticamente... como a gente está falando, distribuição de gordura, a forma do cérebro funcionar, a produção de neurotransmissores, ela é diferente. Então, assim, temos as inteligências iguais, as capacidades iguais, mas papéis diferentes. Isso aí não muda. E isso se soma, né? Que é outra coisa que tem perdido. São dois potenciais que somam. Isso. E é outra coisa que, infelizmente, tem perdido, porque o casamento, em algumas situações, está virando competição, né? Quem ganha mais, quem faz mais, quem se sacrifica mais, e nunca foi isso, né? O casamento, se ele não for uma união, né, a união dos poderes para o bem dos filhos, a gente nunca vai ter um propósito. Esse aí pode virar outro podcast, né? Dá para a gente falar sobre isso, com certeza. Casamento é outro ponto, né? Porque não pode ser uma competição. Eu faço mais e quem faz... Não, todo mundo tá sofrendo, tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo sofrendo. Tá difícil para todo mundo, né? Assim, viver não tá fácil. Não, pode continuar. Então, assim, a gente precisa equilibrar um pouquinho de tudo. É os pratinhos, né? Tem um monte de pratinho. A gente tenta equilibrar os pratinhos e viver a melhor forma possível. Filipão, eu acho que ficamos aqui, né? Assim, fantástico. Gostei muito da sua participação. Tenho certeza aí que todo mundo curtiu também. Não tô conseguindo ver, infelizmente, tá, pessoal? Tá aqui, tá gravando hoje, ficou lá de longe, porque como tem que pegar nós dois... Mas assim, foi um papo fantástico. Você é uma pessoa muito evoluída e eu acho que é isso. A gente tem que contribuir com o que a gente sabe, com o que a gente gosta, que a gente precisa dar o nosso melhor dentro de casa, para os filhos, para tudo, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, gerar o bem, né? Quanto mais a gente joga o bem... disseminar o bem, né? A gente vai disseminando o bem, vai gerando bem em volta, é uma coisa que se retroalimenta, então é muito bacana, é bacana demais. Quer deixar aí Quero deixar uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, né? Parabenizar o Bruno, né? Quem conhece o Bruno sabe a pessoa maravilhosa que ele é, o profissional, né? Com essa migração aí de área de atuação. Cara, você é um exemplo, né? Quando eu resolvi mudar meu estilo de vida, você foi o cara que deu o start, né? A referência. E a referência, né? Então, eu sempre acompanho seus stories, as suas publicações, estou sempre aprendendo alguma coisa. Algumas das coisas eu consigo aplicar na terapia intensiva, né? Você está dando magnésio para os seus pacientes? Magnésio, vitamina D, é uma briga lá, né? O povo fica, para que isso, né? De UTI, não, mas eu faço suplementação, né? Ligo para nutricionista e falo assim, aumenta a proteína dessa turma. Viu, gente, se vocês precisarem de UTI, corta o pãozinho, é uma briga que a gente tem lá. Mas assim,
a mensagem que fica, Bruno, é a gente tentar simplificar a nossa vida, né? A gente tentar ser a nossa melhor versão, que é muito difícil. A gente entender que saúde é algo que se conquista e não é fácil. Não. Né? Ninguém vai ficar saudável lá na frente à toa. É um investimento, é algo que você precisa fazer hoje para colher amanhã. Né? E, cara, como a gente falou, a questão de terminalidade viva com as pessoas que você ama. Sucesso. Né? Passe tempo com elas, tempo de qualidade. Não estar presente, né, ali de corpo, mas esteja entregue naquele momento, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, mas você está imerso, né? Você está no flow, você está ali não existe mais nada, só você e a pessoa. Seja isso com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu esposo, né, com seus amigos, esteja imerso. Se deixar o seu celular do lado lá, sentar com o seu filho, conversar, escutar, olhar no olho dele por 10 minutos, já valeu o dia para ele. Cara. Para ele valeu, ele já viu, poxa, papai ouviu, papai me escutou, papai olhou para mim, papai me deu atenção, né? Isso, acabou. E você vê que até a noite é diferente quando você faz isso, né? Eles dormem a noite dormem toda, bem, né? dormem bem. E às vezes quando você não tá bem, a noite deles também não é horrível, né? Show de bola, Filipão. Brunão, valeu, irmão. Obrigado tá? aí. Espero que seja o primeiro de muitos aí, né? Com certeza. Gente, ó, o Filipão não é tão ativo nas redes sociais, por isso que eu não vou divulgar tanto, mas em breve vai vir um podcast dele. Vai, tá? é um projeto que vai até o final do ano e vai acontecer. É quase um locutor aí, então ele tem tudo para dar certo aí, certo? Beleza. Sucesso, muita saúde. Obrigado aí pela companhia. Valeu.